Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir 3 pontos importantes, que julgo muito importantes no debate do dia de hoje, mas não poderia deixar de saudar aqui a delegação dos vereadores de Mesquita presentes aqui à nossa casa e também fazer alguns comentários sobre o pronunciamento do nosso colega, o deputado Zaqueu Teixeira, e também sobre o pronunciamento do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é o líder do nosso partido aqui na Assembleia Legislativa. Eu me pronunciei já aqui nesse parlamento, nessa tribuna, sobre a questão que envolve o município de Mesquita, quando a Câmara Municipal, através dos seus vereadores, votou pelo afastamento do prefeito municipal, Jorge Miranda, eleito no ano passado pelo voto popular e que completou recentemente o seu 7º mês de mandato. Aqui dessa tribuna, e aproveitando a presença dos vereadores, eu quero reiterar a minha posição e o meu entendimento sobre esse tema. O prefeito de Mesquita encontrou um município destruído. Prefeito anterior fugiu do município, deixou o município largado, abandonado, simplesmente desapareceu, com salários atrasados, com a coleta do lixo sem ser realizada, com os serviços públicos absolutamente caóticos e despedaçados. Com a responsabilidade que tinha de ter sido prefeito eleito, em hipótese nenhuma ele poderia ter feito o que fez, que foi largar os seus munícipes e simplesmente correr, fugir, se esconder, por não poder enfrentar a população que reclamava pelo seu desastroso governo. E, claro, foi punido devidamente nas urnas por conta do péssimo mandato que fez no município de Mesquita. O atual prefeito recebeu uma casa arrombada. Eu fui na posse do prefeito de Mesquita e fui testemunha. Nem as maçanetas, senhor presidente, da sede da prefeitura estavam no local. O próprio gabinete do prefeito teve até as maçanetas roubadas. Ou seja, o município de Mesquita foi saqueado, foi pilhado pela administração anterior, o que é lamentável e o que merece todo o nosso repúdio. Agora, entendo que os vereadores de Mesquita, e acho que nesse momento o que deve haver é serenidade e tranquilidade. Na nossa opinião, na minha opinião, os vereadores avançaram aonde não teriam competência para tal ao decretar, ao votar o afastamento do prefeito de Mesquita por um entendimento celebrado através de um termo de ajuste de conduta para saldar e quitar a folha de pagamento atrasada deixado pelo outro prefeito anterior. Entendo também, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, que é o afastamento de um governante de mandato eleito deve sofrer e receber vários critérios e principalmente ter a configuração de crime de responsabilidade e avaliação das contas pelo Tribunal de Contas. Acho que esse não foi o caso de Mesquita. E em Mesquita, a questão da utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para pagar os servidores, o que foi feito a partir de um termo de ajustamento de condutas, foi um ato absolutamente legal e é razoável e é necessário que esse fundo seja ressarcido com juros e correção, uma vez que são recursos que pertencem não ao município, mas aos seus servidores. Entendo, e aqui o deputado Zaqueu Teixeira trouxe denúncias importantes que nos preocupam, e claro, o nosso interesse é que qualquer denúncia seja aprovada, que os vereadores de Mesquita tenham a responsabilidade de estarem atentos aos temas aqui trazidos e utilizarem as suas prerrogativas de fiscalizadores do Poder Executivo para verificar o que está acontecendo e, eventualmente, corrigir qualquer problema que haja. Essa é a responsabilidade de qualquer Câmara de Vereadores. Por isso, eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo que entendo que houve uma usurpação de autoridade do Poder Legislativo Municipal ao decretar o afastamento do prefeito, fato corrigido pelo Poder Judiciário. Hoje o prefeito está novamente na sua função pela qual foi eleito e acho que há necessidade de um entendimento, de um diálogo entre a Câmara Municipal, entre o Poder Executivo, para que o morador de Mesquita não venha a ser prejudicado e para que Mesquita tenha a gestão, os serviços que merece. E em nenhum momento
acho que os vereadores podem abrir mão da sua função de fiscalizadores do Poder Executivo para que o Poder Executivo esteja sob escrutínio da sociedade, e foi para isso que os vereadores foram eleitos, como nós aqui fiscalizamos o governo do Estado. Então, acho que o entendimento é importante nesse momento, serenidade a bem do município de Mesquita, mas defendo a permanência do prefeito municipal de Mesquita, prefeito Jorge Miranda, pois entendo que não há bases para esse afastamento, como já disse aqui dessa tribuna. Senhor presidente, eu gostaria de trazer hoje a essa tribuna mais um tema. Hoje, dia 17 de agosto, nós comemoramos em todo o Brasil o Dia do Patrimônio Histórico Nacional. E esse ano comemoramos os 80 anos do IPHAN. É importante que a gente registre aqui no estado do Rio de Janeiro essa data tão importante, essa data de fundação do IPHAN e o dia que nós temos que lembrar que país, para andar para frente, tem que honrar a sua memória. E aqui nós devemos honrar a memória daqueles que construíram o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, que tem 45 mil bens protegidos no nosso estado e merece todo o nosso apoio. Infelizmente, no Dia da Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, nós aqui, no Rio de Janeiro, que somos detentores e guardiões do maior conjunto de bens públicos a céu aberto, não temos nada a comemorar. O estado do patrimônio público protegido ao ar livre na cidade do Rio de Janeiro é lamentável. Não existe mais nenhum cuidado com a defesa do patrimônio. E é injustificável lançar isso na conta apenas da crise econômica. Existem várias maneiras para cuidar do patrimônio. E a cidade do Rio de Janeiro tem a responsabilidade, por ter sido capital da colônia, do Império e da República, manter essa história viva. Não pode se permitir que esse patrimônio seja simplesmente abandonado. Por isso, registro aqui o meu protesto de como estão sendo tratados todo o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E conclamo a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que possa efetivamente encontrar os meios, através de parcerias privadas, com convênios com o governo federal, ou de qualquer maneira, com o próprio orçamento municipal, para que cumpra a sua responsabilidade de proteger e guardar para as próximas gerações o patrimônio construído nas anteriores. E gostaria de conceder uma parte ao deputado Valdec Carneiro. Obrigado, deputado Osório. Apenas nesse ponto, Vossa Excelência faz menção ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Queria mencionar, nesse contexto, um feito muito importante, que foi a declaração recentíssima pela Unesco, do Cais do Valongo, com patrimônio cultural da humanidade, a partir de um dossiê elaborado de forma competente e minuciosa por técnicos do IPHAN, a quem eu quero saudar na figura da arqueóloga Rosana Najar, que eu conheço pessoalmente, e dizer, corroborando a intervenção de Vossa Excelência, que infelizmente até mesmo o Cais do Valongo, recentemente declarado, está em situação de absoluta desproteção. Esse que foi, infelizmente, para o Brasil e para a nossa história, uma mancha inapagável. O maior cais, onde desembarcaram quase 4 milhões de negros escravizados, não escravos, são escravizados, né, em todas as Américas, declarado patrimônio da humanidade. Portanto, é um momento importante da luta da memória do povo negro no Rio de Janeiro, mas mesmo esse patrimônio se encontra em situação também de absoluta desproteção, o que endossa de forma muito clara e veemente o pronunciamento de Vossa Excelência. Parabéns pela lembrança e pela provocação que faz para a necessidade de que possamos proteger efetivamente o patrimônio nacional. Obrigado, deputado Valdec Carneiro, e você se lembra muito bem da questão do Cais do Valongo. Eu tive o privilégio de, à época, servir a Prefeitura do Rio de Janeiro, quando da execução do projeto Porto Maravilha, e a implantação, enfim, do sítio histórico hoje do Valongo foi uma grande conquista para o Rio de Janeiro, para o Brasil, pois hoje nós temos um local para lembrar e não deixar de esquecer os horrores da escravidão no Brasil, enfim, e que esse momento, essa página vergonhosa da nossa história, possa ficar registrado através do local aonde milhares de cativos chegaram a esse país, infelizmente, para trabalhar como escravos, e nós não podemos perder de vista essa memória. E, infelizmente, hoje, mesmo com o título da Unesco, aquele local está desprotegido, totalmente desprotegido e, sendo pior, vandalizado e depredado. Cabe ao Poder Público Municipal uma ação enérgica para que possa corrigir isso o mais rápido possível. E, ao encerrar, senhor presidente, eu gostaria de trazer à consideração dos deputados uma preocupação.
com relação a notícias veiculadas recentemente relativas à área de transporte. Primeiro, uma cobrança. Nós até hoje, eu já subi nessa tribuna por diversas vezes para cobrar do Poder Executivo Estadual o lançamento da licitação das linhas de ônibus intermunicipais. Não é possível que um projeto que já teve 15 audiências públicas, já passou pela análise jurídica da Secretaria de Estado de Transporte, e eu entreguei como secretário, pronto, na Procuradoria-Geral do Estado, até hoje não tenha sido publicado. O próprio secretário-chefe da Casa Civil, quando veio a essa casa em abril, buscar e mostrar caminhos para a saída da crise, elencou a publicação da licitação das linhas de ônibus intermunicipais como uma das alternativas de arrecadação do Estado, uma vez que a previsão é de outorga de quase 2 bilhões de reais. E até hoje nada aconteceu, por isso hoje protocolei junto à Comissão de Transportes a solicitação de uma audiência pública para que as autoridades estaduais possam vir aqui, diante dos deputados, esclarecer o que está havendo com essa licitação, em que bases ela está montada e qual é o cronograma para o seu lançamento. E também gostaria de alertar o Poder Público Estadual sobre notícias que me preocuparam de uma possível mudança na regra de reajuste tarifário dos ônibus no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, através do entendimento com o Ministério Público Estadual, a correção vem sendo feita pelo índice IPCA. E existe uma disposição do DETRO de estudar uma nova metodologia, uma tabela, uma regra GEIPOT, que é uma cesta de números e indicadores do custo do sistema operacional de transporte. Me preocupa que essa discussão seja colocada agora, principalmente no ano de inflação baixíssima, que o IPCA certamente será muito baixo. Por isso que eu acho que acelerar a licitação, onde teremos uma regra clara para o reajuste tarifário, será a melhor coisa a se fazer do que mudar essa regra no meio do jogo, sem uma discussão ou sem que esse assunto seja trazido também ao conhecimento do Parlamento Estadual. Por isso, senhor presidente, eu faço aqui esse alertamento, vou levar esses temas para o âmbito da Comissão de Transporte e agradeço a atenção de todos e fecho, senhor presidente, com mais um dado que acabou de ser publicado. Senhoras e senhores deputados, cariocas e fluminenses que me escutam, acabou de sair o dado do desemprego do segundo trimestre desse ano. E, infelizmente, o Rio de Janeiro teve um aumento significativo do desemprego. Só 2 estados tiveram um aumento de desemprego. O Rio de Janeiro, que teve o maior índice de aumento de desemprego, e o estado de Pernambuco. Nós tivemos, nos últimos 3 meses, mais 114 mil desempregados no nosso estado. Sem a retomada do desenvolvimento econômico, sem a retomada da credibilidade dos atuais governantes, não há saída da crise. O Brasil começa, pelo menos, a um iniciozinho de volta da atividade econômica, enquanto o Rio de Janeiro segue indo para o buraco com 114 mais cidadãos nossos demitidos. Saldo líquido, um emprego perdido simplesmente no segundo trimestre do ano passado, desse ano, o que é um dado alarmante e merece a nossa preocupação, e voltarei a discutir esse tema aqui do alto dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, e seguimos com os debates.